Seja muito bem-vinda ao canal Governe Sua Vida. Vamos para o nosso segundo vídeo, o feminino em mim. E hoje a gente vai falar sobre essa ruptura, né? Quando que nós nos desconectamos do nosso feminino, tá? Tô com a colinha aqui, então vocês vão ver que de vez em quando eu vou abaixar porque tem bastante conteúdo pra gente conversar hoje, tá? Então, primeiro de tudo, aonde que inicia essa ruptura do feminino? No dilema da filha. Então, a filha vê a mãe, como a gente já até conversou nos vídeos passados. A filha vê na mãe algo que ela não quer seguir. Ou até que é legal, mas ela quer fazer de diferente. E automaticamente ativa nela a criança, né? A criança dela, que tem medo de perder o amor da mãe. Se eu for diferente da minha mãe, será que eu vou perder o amor da minha mãe? Então isso é um dilema inconsciente. Lembrando que isso tudo tá no inconsciente. E muitas vezes essa filha sabota, adia os sonhos e desejos dela porque ela quer a aprovação da mãe, mas ao mesmo tempo ela quer fazer coisas diferentes da mãe. E muitas vezes as coisas que ela quer fazer a mãe não vai aprovar, né? Então fica nesse dilema entre o que ela deseja, a liberdade e a independência com será que minha mãe vai aprovar? Será que a minha mãe vai gostar? Tá? E isso gera uma angústia e um medo da perda, da separação, né? E aí começa então a sentir uma certa rejeição. Aí ativa muito, que dentro das constelações a gente fala que é sobre o pertencimento, né? Então, na nossa cultura, a independência feminina ainda é vista como uma rejeição. Como assim? Né? Ela quer ser independente, quer ser diferente. Tipo, como se ela fosse uma revolta, né? Não é vista com bons olhos quando a menina, ela parte pro mundo e quebra paradigmas e vai com tudo e vou fazer diferente, né? Igual eu. Dentro do meu sistema familiar, as mulheres têm que ter a segurança ali, né? O CLT. Não, a Pamela foi lá, foi empreendeu, deu a cara a tapa, tá aqui na internet, tá fazendo vídeo. Então isso às vezes não é muito bom, né? Tipo assim, como assim? Como se fosse uma rebeldia, não é visto com bons olhos. Diferente dos homens, né? O homem, quando ele vai pro mundo, legal, é homem mesmo, tem que ir, vai mesmo, né? É um apoio, um processo de empurrar. E com a mulher é um pouco diferente, né? E aí, Jung, ele traz muito essa ideia de que nós temos uma mãe interior, tá? Muitas vezes essa mãe, ela pode funcionar, quero que você preste bem atenção aqui. Essa mãe, ela pode funcionar como uma figura sombria e uma figura negativa. Essa sombra, ela representa padrões involuntários e inaceitáveis do feminino que o ego rejeita. Então, tem coisas dentro de nós que a gente viu na nossa mãe, na nossa infância, que a gente projetou, então a gente registrou dentro de nós, o nosso inconsciente, tá? Vou deixar até uma fotinha para vocês entenderem um pouco do consciente, o consciente vou deixar aqui, que a gente projetou em nós. Só que quando eu olho pro outro, eu também tenho, eu julgo do outro, eu tenho dificuldade de aceitar os meus defeitos. Nós não somos um alecrim dourado cheio das perfeições. E se eu tenho dificuldade de aceitar também as minhas sombras, tenho dificuldade de aceitar as sombras da minha mãe. Projetei essa sombra. Então, acho a minha mãe chata, acho a minha mãe manipuladora, acho minha mãe, enfim. Começo a trazer esses julgamentos e projeto essa sombra, escondo isso. E muitas vezes, com o passar do tempo, depois que você é mãe e vai ficando mais velha, você começa a ver a sua mãe em você. Isso eu falo por experiência própria. Na época da adolescência, que você tá naquela rebeldia, você não vê isso. Mas quando você casa, tem filhos, você começa vou fazer 34 anos. Você começa a ter uma idade, né, mais madura, você começa a ver comportamentos da sua mãe em você. E aí, se você não acolher isso, não reconhecer isso, você gera sombra. E essa sombra vai te prejudicar. Entendeu? Porque tudo que a gente esconde, ela cresce. Quando a gente reconhece, pô, realmente, às vezes eu tenho comportamento manipulador, realmente eu tenho isso, eu sou preocupada. Quando eu reconheço, é muito mais fácil eu ressignificar e aí curar e polarizar para a forma de luz, né? Porque tudo em nós tem a sombra e tem a luz. O que é a sombra? É algo que não tá vindo a clara, né? Não tá vindo, tá, digamos, escondido através de um véu de ilusão. Quando eu reconheço, eu consigo ressignificar isso. Eu consigo também entender que eu tenho os meus pontos positivos, mas também tenho os meus pontos negativos. E isso não faz com que eu me julgue, que eu me critique, e muitas vezes também não faz que eu julgue e critique o outro também, tá?
Quando essa sombra ela não é integrada, que é o que eu falei pra você, ela não é reconhecida, ela não é integrada, e é projetada na figura da mãe real, ela passa a ser vista como controladora, vingativa e possessiva. Então a gente muitas vezes coloca na mãe aquilo que a gente não conhece reconhecer em nós mesmos. Entendeu? Isso a gente não faz só com a mãe, tá? Mas aqui a gente tá trazendo a mãe. Então a gente começa a projetar a mãe daquela forma, porque a gente não consegue reconhecer em nós esse comportamento e a gente projeta na mãe, tá? A mãe frequentemente, aí ele traz muito aqui que eu achei muito interessante, presta atenção nisso aqui. Conto de fadas, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, como que é? Bela Adormecida, todos esses, né, que a gente assistiu a vida inteira, a mãe é frequentemente ausente, morta ou representada como madrasta ou bruxa má. Olha só se não faz sentido. Isso simboliza o complexo da relação conflitante entre mãe e filha e a dificuldade da separação. Então, esses contos de fadas só mostram como é difícil a gente se separar dessa mãe dentro de nós, né? E como a gente projeta essa parte negativa nessa mãe, nesse feminino. Porque a mãe representa o feminino. Quem apresenta o feminino para nós? A mãe. E se essa relação teve conflitos, que todas nós tivemos conflitos com a mãe, né? Seja ele de querer salvar, seja ele de querer rejeitar, são comportamentos que não são saudáveis, tá? Então, ele fala aqui sobre a separação, tá? Muitas vezes, a única forma de você resolver o conflito mãe e filha é por meio da separação física, que foi o que aconteceu comigo. Eu percebi que a minha relação com a minha mãe melhorou depois que eu me afastei, depois que eu vim pra cá, morar em Curitiba e ela mora em Blumenau. Melhorou muito o nosso relacionamento, porque antes a gente vivia brigando, tá? E aí cada uma vai crescer e vai desenvolver a sua dependência emocional, né? Sem essa dependência emocional de mãe e filha, tá? Esse distanciamento ajuda a filha a descobrir quem realmente ela é, sem a sombra e influência da mãe, sem os paradigmas da mãe, sem as crenças da mãe. Então ela consegue integrar as partes rejeitadas de si mesma, incluindo a sombra da mãe interior. Então hoje eu consigo reconhecer a minha mãe, eu consigo ver muitas coisas que eu compartilho dela, como a gente é parecida, como tem coisas que eu sou a minha mãe, né? Então é muito mais fácil não estar muito perto. A distância pra mim, pra me descobrir, pra eu entender, foi muito melhor do que quando eu estava perto. Se você aí não pode se distanciar da tua mãe, às vezes um distanciamento, né? Não ver tanto frequente, não ligar tanto frequente, pra você tentar entender isso dentro de você. Então ele fala aqui, a relação entre mãe e filha, pelos valores culturais, perpetua um ciclo de dependência e identificação do feminino. Para os meninos, a rejeição da mãe é incentivada pela sociedade, né? Porque eles precisam construir uma imagem masculina. Então eles não vão se identificar com a mãe, porque eles precisam construir essa postura masculina. Eles rejeitam esse feminino e aí dá problema também. Mas a mulher tem dificuldade de rejeitar isso, porque a mãe representa ela. Quando ela olha pra mãe, ela vê ela. Quando a mãe olha pra ela, vê ela, porque é o feminino, né? E aí, para as meninas, esse processo é muito mais difícil de rejeitar, de fazer essa ruptura. É doloroso porque existe uma identificação ali. Você vê a mulher através da sua mãe, você vê o feminino através da sua mãe, você se identifica através da sua mãe. Então é mais difícil para a mulher do que para o homem. Então, a separação dessa mãe é um passo essencial para a heroína, para a mulher se encontrar na sua identidade, na sua essência, em quem ela é, sem a influência da mãe, né? Sem as sombras, sem os paradigmas, sem as exigências, sem, né, todas as coisas da mãe. Esse processo não é apenas individual, mas também um reflexo da necessidade de mudança de mitos e valores culturais em torno do nosso feminino, tá? E aí a gente tem ali muitas crenças em relação a essa mãe. E quando eu tenho crenças em relação à mãe, eu tenho crenças em relação ao meu feminino. Novamente falando pra vocês, quem mostra, com quem você ensina, com quem você aprende a ser mulher, com a sua mãe. Então você se identifica com o feminino através da mãe. E se isso estiver bagunçado no seu inconsciente, pode dar problema na hora de você acessar esse feminino. Que a gente vai falar nos próximos vídeos o que é o feminino em nós, tá? O que a mãe representa? Presta atenção, olha aqui.
A grande mãe representa acolhimento, nutrição, proteção e criação. Tanto com você, tanto com coisas, projetos, família. Eu não sei me nutrir, eu não sei me acolher, eu não sei me proteger. Isso gera uma dependência emocional, ou às vezes uma codependência de fazer demais pro outro, tá? E quando você tem dentro de você uma mãe, dentro do seu inconsciente, existe uma memória de uma mãe terrível. Representa sufocamento, destruição, incapacidade de agir. Então fica uma pessoa muito medrosa, com muito medo, sente sufocada. Nossa, parece que tem uma coisa me sufocando, eu não consigo falar, não consigo ser eu. Tudo que eu faço parece que não cria, não vai pra frente. Começa a pensar, pode ter a representação dessa mãe dentro de você, tá? Uma mulher que ela vive se autocriticando, não sou boa o suficiente, tem a mãe terrível dentro dela. Quem de nós não tem essa crença de não sou boa o suficiente? Ok? Observe esse padrão de pensamento ligado à mãe real. Então, quando você ressignifica essa ideia de mãe, esse feminino em você, do terrível pro acolhedor, você começa a ter um diálogo interno, um diálogo na nossa mente, mais acolhimento, com mais nutrição. Então, muitas vezes a gente é um chicotinho, né? Nossa, cobrança, 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 cobrança. Quando você começa a ressignificar essa mãe dentro de você, você começa a ter mais acolhimento pra você. Você começa a não se cobrar tanto, a não se criticar tanto. Se existe muita cobrança, muita crítica, existe a mãe em você, você projetou, internalizou a mãe, né, o feminino em você, de uma forma mais terrível, tá? Infância, a criança, toda criança depende da mãe para sobreviver. E isso automaticamente gera uma dependência. Mas precisa quebrar, precisa ter um rito de passagem para quebrar esse cordão umbilical, né? Esse cordão umbilical. E aí que muito dentro da psicologia a gente traz que é o processo de individuação. O indivíduo integra qualidades do consciente e inconsciente, luz e sombra, e torna-se único. O que é a individuação? Quando eu integro o que eu sei do que eu não sei, o que está no inconsciente, os comportamentos do programa que está rodando. Quando eu integro esses dois, consciente e inconsciente, eu me torno um ser íntegro. Eu paro de projetar no outro, na vida, nas situações, as sombras. O que é sombra? Se tem alguma área da sua vida que não tá legal, existe sombra ali. Você tá projetando coisas que você reprimiu para essa área da sua vida, seja dinheiro, relacionamento profissional. Tem sombra, tem crença, tem coisas que você não tá deixando vir ao consciente. Quando eu integro, eu viro um ser íntegro. Então eu paro de ficar projetando coisas fora e eu estou internamente acolhida e inteira dentro de mim. Isso é um processo de uma vida e através do autoconhecimento, análise, né, que você faz com psicanálise e muito processo de autoconhecimento, você chega nesse lugar, tá? O que acontece? Muitas mulheres não vão concluir esse processo e elas ainda continuam na dependência emocional. Então, você é um bebê, você depende da sua mãe, né? Porque você é um bebê, só que você tem que você tem que fazer a ruptura disso. E muitos não conseguem. Eles ficam presos na dependência emocional, projetam no marido, nos filhos, ou na codependência, fazendo muito pelo outro, né? Então, vamos supor, o que acontece, como eu sei que eu estou tendo uma mãe terrível dentro de mim, que eu estou absorvendo essa mãe terrível? Tenho dificuldade de tomar decisões sozinhas. Tenho dificuldade de tomar decisões sozinhas, dependência emocional. Preciso sempre de alguém. Eu me reconhecia muito como dependência emocional e tenho a codependência. Faço pro outro e me deixo em escanteio. Isso também é uma outra vertente da codependência, tá? Porque você cresceu, que a sua mãe já nem tá mais nesse plano, você ainda parece que internalizou essa mãe dentro da sua mente e você ainda responde por essa mãe dentro de você. Então se sente muitas vezes criticada, sufocada, medo de falhar. E aí você começa a perceber que você integrou a mãe terrível. Isso não quer dizer que a sua mãe foi assim. Mas isso quer dizer que a forma que a sua criança construiu a imagem da mãe na sua alma. Não tem a ver com que se tua mãe era assim. Mas tem a ver com que a sua criança olhou e captou e integrou isso dentro dela.
influenciando também pela parte cultural e a parte histórica. E aqui, dentro das gerações das mulheres, na época dos nossos pais, as mulheres assertivas, as mulheres com posicionamento, as mulheres que queriam quebrar paradigmas, eram consideradas como megeras e como devoradoras. Esses julgamentos culturais foram passando de geração em geração, criando uma herança de culpa e de autossabotagem por muitas mulheres. Então a mulher fica nesse ciclo de dependência e ela não consegue sair porque o que os outros vão pensar, meu Deus, o que os outros vão pensar. A necessidade que você e nós temos de pertencimento é muito grande. Quando você sente esse lugar que você não está pertencendo, isso dói demais. E aí por isso que a pessoa fica nesse ciclo e não consegue romper. Só com muito autoconhecimento, com uma força intrínseca muito grande, que ela consegue fazer esse rompimento de não estar mais querendo esse pertencimento e ela vai pertencer a si mesma. Tá? Consegue sair desse padrão de frustração e desse padrão de submissão. Enquanto ela ainda está na esfera da dependência emocional, da sociedade, do que os outros vão pensar, e a minha mãe, e ficar nisso, ela não consegue sair desse lugar, tá? E aí, como que eu consigo integrar? Como que eu consigo integrar esse consciente e inconsciente, fazer essa integração? Você consegue alinhar o inconsciente do consciente? Fazendo análise, fazendo autoconhecimento. Então, o terapeuta ele vai levar você a tentar entender onde que tá essa mãe dentro de você, como é que tá esse feminino dentro de você. Se você se autocritica muito, se sente sufocada, muitas vezes é o eco dessa mãe terrível e essa projeção da sociedade de tem que ser perfeito, de que você tem que fazer tudo, de que você tem que ser uma boa menina. Então, vai descobrindo isso ao longo do tempo, tá? Assim, que você tem que aceitar a sombra, né? Aceitar que a crítica e o medo vem com uma função de proteger, né? De tipo, ó, pode dar alguma coisa, mas ele precisa ser equilibrado. E muitas vezes, transformar o medo de falhar em um impulso para você ir pra frente. Eu atendi uma cliente que ela tinha muito medo de falir, porque o pai faliu. Então, o que a gente fez dentro dessa dinâmica com ela? A gente fez para ela acolher o fracasso. Ela tomar o fracasso para ela. Ela acolher o fracasso. Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente rejeita o que é ruim. Ah, se isso me traz dor, não quero. Você rejeita o medo, você rejeita. Só que isso vai gerando sombra no seu inconsciente. O que você precisa fazer? Pega e acolhe, toma pra você. Honra aquilo. Honra a dor. Muitas vezes aquele pai não conseguiu chorar toda a dor do fracasso, então ela faz por ele. Eu tomo, eu aceito o fracasso, eu não fico fugindo dele. Porque quando você tá fugindo de algo, por exemplo, a coisa que você não quer ver tá aqui. Você tá fugindo. Mas aonde tá o teu foco quando você tá fugindo? Naquilo que você não quer. Então não adianta fugir. É melhor você pegar, olhar aquilo de frente, fazer os exercícios de PNL que a gente faz, ressignificar aquilo, deixar aquilo menor, deixar aquilo equilibrado, olhar aquilo, entender e acolher, do que você querer fugir uma vida inteira e gerar sombra, e aí mesmo que você consegue acessar o fracasso de uma forma negativa, tá? O conflito de mãe e filha, ele começa muitas vezes dentro dessa relação, porque a mãe às vezes também projeta muitas frustrações que ela viveu na filha. Muitas mães expressam suas raivas ou sonhos frustrados e acaba vendo na filha uma ameaça inconsciente, tá? Por ela ter tido oportunidades que ela não teve. Eu já atendi muitas clientes que falam, minha mãe tem inveja de mim. A minha mãe tem inveja de mim. Por quê? Muitas vezes a mãe tem mesmo, tá? Porque ela projeta em você, poxa, na minha época não foi possível. Como que ela tem essa chance? Se sente injustiçada, tá? Isso cria até um ciclo maior de culpa e conflito interno na filha. Quando eu rejeito a minha mãe, eu rejeito a mim mesma. Eu tenho o feminino dentro de mim. Se eu rejeito partes da minha mãe, automaticamente eu tô rejeitando em mim também. E o que a gente precisa entender? Integrar esse lado sombra da mãe e nosso e também superar essas limitações herdadas. Então, eu reconheço que tem os defeitos da minha mãe também, mas eu tento fazer diferente, né? Vou pra terapia, começo o autoconhecimento, eu não entro num ciclo de novo de uma pessoa que fica projetando. Eu tento mudar. Mudar minha mãe eu não vou conseguir, mas eu tento me mudar para ser algo diferente do que minha mãe foi e ela não pôde na época dela. Isso que você pode fazer para reconhecer essa mãe interna. Não sei se a sua mãe interna ela é terrível ou é acolhedora. Todas de nós iniciamos o processo do autoconhecimento com a mãe terrível, tá? Depois que a gente vai fazendo o autoconhecimento, a gente vai transformando essa mãe terrível em uma mãe mais acolhedora. Então ele fala aqui, durante uma sessão, né,
Você pode pensar em momentos onde você sentiu bloqueios em relação à figura da sua mãe. Onde você percebeu raiva da sua mãe, onde você percebeu sentimentos reprimidos, momento em que você não se sentiu apoiada. Você identifica onde o arquétipo da mãe terrível está influenciando as suas escolhas e os seus comportamentos na sua vida. E aí você pode pensar nisso num processo de meditação, com uma música, de olhos fechados, e você lembra disso, faz um relaxamento, e você lembra disso, você pode dizer: eu reconheço as suas dores, mãe, e os papéis que você assumiu, mas eu escolho seguir meu próprio caminho, levando comigo sua força e deixando o peso que não é meu, tá? Isso é muito lindo, que você pode fazer um exercício simples e prático para você liberar essa mãe terrível dentro de você. Crítica, culpa, medo que pode estar dentro de você. Outra coisa importante aqui sobre procrastinação e autocobrança. Quem que procrastina, cobra demais, tem muito a ver com o excesso ligado à raiva reprimida, herdada ou internalizada da mãe. Procrastinação e autocobrança, raiva internalizada e herdada da mãe. Então, o que você precisa fazer? Canalizar essa energia criativa para algo como criar novos projetos, reorganizar o seu planejamento de trabalho ou até mesmo praticar uma atividade física de alta intensidade como boxe ou dança. Raiva, presta bem atenção aqui. Raiva na mulher é uma energia criativa estagnada. Raiva na mulher é uma energia criativa estagnada. Novamente, raiva na mulher é uma energia criativa estagnada. Você tem útero, seja ele físico ou se você não tem mais, você tem um útero energético. Você cria. Se você parou de criar, você vai acumular raiva, frustração, autocobrança, procrastinação. Você precisa criar, fazer algo novo, sentir prazer de novo. Você tá sentindo prazer no que você faz ou você tá sendo um robótico? O que você quer, o que você gosta, né? O que você quer, o que você gosta. Então volte para isso e preste atenção nisso. Raiva é energia de ação e movimento. Tá com raiva, reprimida, estagnada. Quando essa raiva não é usada, ela se transforma em reatividade e doenças. Uma mulher muito reativa, uma mulher muito brava, uma mulher muito sisuda, uma mulher, o que ela tem? Energia criativa estagnada. Ela tá vivendo presa dentro de uma sociedade, ela tá vivendo presa num paradigma que ela não quer, que é discordante com a alma dela, que é discordante do que ela consegue fazer. Deusa Kali é um símbolo perfeito para abordar a transformação do arquétipo da mãe terrível. Maravilhoso, Deusa Kali. Do arquétipo da mãe terrível. A Kali, Kali destrói para criar. O processo da individuação envolve destruir padrões limitantes, a relação sufocante ou de culpa com a mãe, para criar espaço para uma nova identidade. Então, o que é isso aqui? Deusa Kali, ela vem para destruir essa raiva estagnada. Ela vem para destruir a relação sufocante de culpa, medo em relação à mãe. Ela vem para destruir essa mãe terrível dentro de nós. Porque quando você tá tão focada nessa mãe terrível dentro de você, não cabe espaço para criar, não cabe espaço para o novo. Então ela vem destruir para criar espaço para uma nova identidade, para você criar algo que faz sentido para sua alma, ok? Eu trouxe também um exemplo muito legal sobre a Elis Regina e a Maria Rita. Eu não sei se vocês já ouviram falar e conhecem, né? A Maria Rita é filha de Elis Regina e ela sofreu uma pressão porque a Elis Regina era a Elis Regina. Então ela, durante muito tempo, ela teve que superar essa mãe. Ela viveu na sombra da mãe. Isso impactou ela profundamente. E aí eu coloquei ali, assim como Maria Rita precisou encontrar a sua voz. Então depois de muito tempo, até hoje, né? Em várias entrevistas ela fala sobre isso, como foi difícil. As pessoas comparavam ela com a mãe. Então às vezes você não quer ser igual a sua mãe porque você não quer, porque a tua mãe não representa algo legal. Ou às vezes a tua mãe foi tão incrível que você sente dentro de você que você tem que superar a tua mãe.
tem que ser muito melhor que a tua mãe, né? Uma forma inconsciente também. Então ela precisou encontrar a sua voz, o seu estilo próprio. Mulheres precisam fazer o mesmo nas suas vidas pessoais e profissionais. Quem é você? Sem a sombra de que você tem que ser assim, de você tem que ser assado. Tem que lidar com isso, né? Eu fui totalmente para o outro lado. E aí tem que lidar com a culpa de não ser igual a mãe. Muitas vezes eu lido com a culpa. A minha mãe era uma pessoa que era extremamente cuidadosa com a casa, se preocupava de limpar. Eu não sou assim. E às vezes eu tenho que lidar com a culpa de não ser assim. E tá tudo bem, tá? Eu conheço, não sou igual a minha mãe. Eu tenho outras prioridades, eu tenho outros desejos e eu vou focar nas coisas que fazem sentido pra mim. Demora, mas a gente consegue chegar nesse lugar. Empreendedora, tá? Quem tem um negócio próprio. Para as mulheres empreendedoras, essa jornada de integração reflete diretamente nos negócios. Se elas carregam uma mãe terrível interna, podem sentir que nunca são boas o suficiente, sabotar o próprio sucesso por medo de deixar para trás a mãe. A minha mãe é uma forma, eu quero ser outra. Então, se eu ser diferente, eu não vou mais pertencer à minha mãe. Minha mãe não vai mais me amar. Tudo de forma inconsciente, acaba sabotando o seu crescimento. Ciclos de escassez por culpa ou medo de superar o padrão da mãe. Então, fica num processo, né, inconsciente de ficar se sabotando o crescimento financeiro e profissional inconscientemente para não ser melhor que a mãe, com medo de perder o amor dessa mãe, tá? Nossa primeira live é isso. Nós vamos fazer, então, um outro vídeo para conversar um pouquinho mais sobre essa ruptura. Para não ficar um vídeo muito extenso e muito longo, eu vou dividir esse vídeo em 2, tá? Então essa parte a gente finaliza hoje e aí na próxima semana eu coloco a parte 2 dessa ressignificação, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.